Hoje é dia 7, né? Isso. Pode começar? Pode, Jane. Estejamos em paz. Paz seja convosco. Jesus. João, capítulo 20, versículo 19. Rujam tempestades em torno de teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega a sabedoria divina à ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera com que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor dos céus, expressam votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Mestre amigo Jesus, nossos mentores espirituais desse grupo, espiritualidade amiga que nos acompanha, mais uma vez, agradecemos a oportunidade bendita desse encontro semanal. Agradecemos a oportunidade dessas leituras de Emmanuel que tanto nos esclarecem. Agradecemos, Senhor, as possibilidades de estudar as cartas de Paulo. Enfim, temos muito, muito a agradecer. Mas também, Senhor, pedimos que abençoe cada um de nós, que abençoe a cada lar representado, que abençoe aqueles que na noite de hoje não poderão comparecer. Pedimos também, Senhor, que abençoe o nosso Brasil, que envolva a cada brasileiro, a cada político, a cada governante, dando-lhes juízo e discernimento. Abençoe, Senhor, abrace com seu manto de luz o planeta Terra e ajuda-nos a crescer, sempre em sua direção. Fique conosco durante o nosso estudo, que possamos reter os ensinamentos de Paulo e aplicá-los no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Hoje, no dia 7 de agosto, vamos continuar o capítulo 4 aqui. Marília, você queria fazer uma observação? Eu queria voltar lá no 21, porque eu ainda não concordo que é esse vós que você disse na aula passada, seria, a gente substituiria por Deus. Então eu pesquisei em vários sites, até botei lá no grupo, né, os sites que eu pesquisei, achei inúmeras pesquisas e todos, esse vosso para mim é vocês mesmo. Por quê? Um deles fala assim, ó, o que queria o apóstolo Paulo dizer quando escreveu ao Coríntios? Tudo é vosso. Essencialmente, ele queria dizer que todas as coisas feitas
ou providenciadas por Deus estão à disposição dos cristãos para o proveito deles. Eu entendi que tudo é de Deus, mas esse vosso aí é de vocês mesmos. Então, acho que um versículo, esses 3 versículos deveriam ser lidos juntos, porque explica depois o 22 e o 23, esclarece que tudo pertence a Deus. Eu entendi assim, ainda não concordo de substituir esse vós, vosso aí por Deus, esse vós. Para mim é vosso mesmo, de vocês. Mas eu ainda não entendi ainda. Eu concordo com ela. Então, E salva aí, Ana. Não, mas você está falando assim. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence. Aí você está falando que aqui seria vocês? Você. Vós, vocês. Seria a plateia dos coríntios. E não Deus. Não dá para substituir esse vós aí para Deus. É de vocês mesmo. Inclusive, aí tá 2 pontos. O que pertence a vocês? Paulo, Apolo, Cefas, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso. Tudo é nosso. Paulo é nosso. Nós estamos aqui estudando o quê? Paulo. O mundo é nosso. As coisas presentes e futuras pertencem a nós. Mas tem que ser o quê? O bloco. Mas vós sois de Cristo. Por que de Cristo? Porque nós somos criadores no microcosmo, mas Cristo é o co-criador no macro. E Cristo pertence a Deus. Então, tudo pertence a Deus. Mas o vós é vocês, trazendo para o português nosso. Tudo pertence a vocês. Eu pensei assim também. Mas depois no 22... Por quê? Eu não estou entendendo assim. Eu falei alguma coisa diferente? Você falou que até aqui, ó, tudo pertence a vós, que esse vós é Deus. É referente a Deus, referente a Senhor. É referente, mas não dá para a gente substituir aqui. É nosso mesmo. Porque tudo que é nosso pertence a Deus, mas esse vós aqui é vosso, é de vocês. Com você, Marílio, até porque lá no final do 23, ele fala, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Aí não faz sentido ser o vós de Deus. Né? E aí no 22 eu achei um estudo que fala que essa passagem ensina sobre a comunhão e unidade que deve ser mantida entre os membros da igreja. Paulo aqui nos lembra que todos os dons, talentos e recursos que recebemos de Deus nos foram dados para edificar a igreja. Não devemos permitir que nossas diferenças nos dividam, mas que nos unamos para servir a Deus e ao próximo. Mas então, a primeira frase, por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho. Ou seja, por quê? Porque nada pertence a nós, tudo pertence primeiramente a Deus. Então, para mim, esse vós aí é Deus. Não, ele quer dizer que tudo... Pode falar, Ângela. Não, não é motivo de orgulho. Por quê? Porque tudo que tem aqui não é criação dos homens. Então, pertence a nós. Pertence por dádiva. Por dádiva. Eu passo em Minas Gerais e falo assim, nossa, esse meu estado é lindo, meu estado. Agora, aquela montanha é minha. É minha.
É minha para quê? Para eu desfrutar, para eu, entende? Tudo Deus nos deu para desfrutarmos. Então ele falou, ó, tudo isso aí é de vocês. Estou dando a vocês. Sim. Por quê? Mas a gente tem que ver o quê? Que na escala da criação, quem cria é só Deus. Criação. Cristo é co-criador em escala maior, no macrocosmo. E nós somos o quê? Co-criadores no micro, pequenino, usufruindo da co-criação divina, né, do Cristo e da criação divina. Pertence como? Usufruindo. Esse corpo é meu, pertence a mim? Indiretamente não, porque é dádiva, é empréstimo de Deus. Mas eu não falo assim, de que esse corpo é de Deus. Você fala assim, não, é meu. Mas na escala você vai chegar em quem? No Cristo e no Criador, que é Deus. Pertence isso a que mim. eu tô falando, tem aí na notinha A da BJ. Aonde, minha Na querida? notinha A da BJ. Aí, quando ele fala, os versículos 21 e 23 voltam intencionalmente aos termos 1 e 12. Também tinha... Dá-se exatamente o contrário. Replica Paulo. Não pertenceis a esses homens. São eles que pertencem a vós como servidores vossos. Estão a vosso serviço, como toda a criação, para que pertençais a Cristo, que pertence Ele mesmo a Deus Pai. E o que eu falei no início, Paulo pertence a nós, né? É um servidor do Cristo. Estamos aqui o quê? Estudando Paulo. Então, tudo pertence, trazendo para o nosso português a vocês. É lógico que empréstimo, né? Porque a gente coloca... É porque o pertence para a gente é muito terreno, né? De posse, de aquilo ali. E a gente tem que lembrar que ele estava se voltando para os coríntios, que estava lidando com a questão muito forte do orgulho entre eles. Do orgulho. Né? Então, e orgulho, né? Não seja motivo de orgulho. Mas isso pegou na gente também, né? E se a gente for ver, a gente está sempre desfrutando de algo que foi construído por outro, né? Pertence, mas você que criou, você que construiu, então isso aí tira o orgulho. O meu carro é meu, mas você criou. Não, né? E o nosso meu é passageiro, né? O nosso meu é passageiro. Exato. Muito bem. Parabéns. Por isso que ele vai Tá registrado aí, pronto. Um negócio lá na frente.
Que são as 3 perguntinhas que ele faz. Pois é. Eu fico essas perguntas desde o domingo. Da humildade e da gratidão, exatamente. Acho que é isso que a Marília... Muito obrigada. Estrelinha para você, Anjo, se eu puder dar. Parabéns, está registrado. Muito bem. Tá aí, beleza. Ok, contamos com vocês. Terminou a tese? Terminou. Depois tem que escrever isso aí, hein? Senão pode perder isso aí. Vamos lá então, gente. Depois da observação... Marília, aqui você não fala que é para ouvir, não, tá? Tá. Não, é a Marília, fazendo esclarecimento. Agora é hora de ouvir, Ranger. Fecha a boca. Ok. Ok? Ok, vamos lá. Então tá bom. Muito bom. Pode falar, Sidney. Pode falar, coitado de Não, você, eu tô aprendendo, ué. Eu tenho que ouvir. quietinho. Eu tenho que ouvir. Pode falar. Não, eu tenho que Você ouvir, ué. desligar. Não, tem que ouvir. Eu tenho que ser convencido por tal. Então, tá ok, ué. Aqui O ninguém fato de estarmos num grupo de estudo não quer dizer que a opinião é única. A gente pode ter interpretações diferentes de um mesmo versículo. Não quer dizer que está certo ou que está errado, são interpretações. Sim. E é ótimo quando um interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro. Acho muito válido. Marta e Maria. Embora eu continue com a minha opinião que é Deus, por causa de uma palavrinha que tem ali, mas eu também não vou dar mais coisa para isso ali. Mas vamos voltar. Eu continuo com a minha, com meus estudos que eu vi que é de Deus, mas está registrado, ok. Muito Ao bem. final do capítulo, todo mundo vai concluir. Depois faz o conteúdo espiritual. Vamos lá, gente. Mas assim, ok, gente. Acho muito válido e reforço o que a Jane falou aí. Entendeu? Ó, estudei, achei uma outra opinião, uma outra vertente. Essa aqui traz para o grupo. Muito bacana. Mas se você não compartilha, por que que você acha que deve ser Deus? Aí fica complicado. Então, nós não podemos trazer a nossa opinião se depois você não compartilha. Eu não quero polemizar mais. Não é isso. É porque assim, eu vou falar, vocês vão replicar, vão falar. Então assim, eu registrei a opinião de vocês, adorei, escrevi aqui, muito bom as observações, inclusive a Marília pesquisou, colocou o site lá, eu li as 3 mensagens, pesquisei em mais 3 bíblias aqui esse versículo e foi tudo ok. Ok, eu pesquisei numa bíblia na Almeida, pesquisei na protestante que a Marina usa para o estudo do Ebege e foi muito bom. Isso aí, pesquisei, falei assim, poxa, Marília tá com dúvida aqui, deixa eu ver então. Peguei o que ela quer, fui lá, ó, beleza, faz sentido, entendeu? Não tô falando que não faz sentido. Para mim, faz sentido outro. Para vocês faz sentido outro, mas assim, isso não tira a cor do texto. Isso não vai tirar o que Paulo está desejando que a gente faça. Que a gente pertence a Deus e que antes a gente deva seguir a Cristo. Entendeu? O que eu não quero é polemizar. Porque assim, o debate é bom, mas eu não vou convencer vocês se eu falo aqui um versículo e você fala assim, igual a Marília falou assim, Sidney, eu acho que esse aqui não é Deus. Beleza, traz pra gente. Sem problema nenhum. Só acho que aqui a gente não é polemizar. Todo mundo aqui é espírita. Entendeu? Eu só tenho uma palavrinha ali que eu gosto muito, eu acho que não dá para pertencer. Mas 50% de vocês falaram, 50% assim, eu agora estou 50% na opinião de vocês e 50% na minha. Então assim, eu já dividi. Não tem problema nenhum. E não é para não dar opinião, não. Até porque todo mundo sabe como que funciona esse grupo. Entendeu? Então, assim, não tem sentido nenhum. Vamos lá. No capítulo 4 que a gente parou, no versículo 7. Ok? Vamos continuar daí? E lembrando que aqui no versículo 6,
só para a gente contextualizar, a gente volta um pouquinho. Paulo, no versículo 6, no finalzinho, ele está falando assim, ó, e ninguém se ensoberbeça, tornando partido de um contra o outro. Então, assim, ele está continuando a falar, falou assim, ó, gente, não tem preferências, tá? Não tem preferências. Até dentro do que vocês falaram aí, todo mundo pertence a Deus, é o que a gente está falando, né? E todo mundo deve seguir o Cristo, aqueles que estão ali, tá? Então, aí ele vai fazer 3 perguntinhas que são excelentes para a nossa análise. Continuando no versículo 7. Pois quem te distingue? Que possuís que não tenhas recebido? E se recebestes, por que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesse recebido? Só para terminar, tá? Vós já estáis saciados, já estáis ricos, sem nós, vós vos tornastes reis. Oxalá, de fato, vos tivesseis tornado reis para que nós também pudéssemos reinar convosco. Olha só, versículo 7. Paulo aí, ele está se dirigindo a quem? Aos que criam partidos dentro da igreja? A comunidade. Ele está dirigindo a todos ali. Por quê? As 3 perguntas são perguntas reflexivas para a nossa reflexão. A primeira, ele vira e fala assim, ó, quem te distingue? Ou seja, o que você é diferente dos outros? Quem te distingue? Não, você é igual todo mundo para mim. Não estou vendo nenhum valor de vocês estarem seguindo Cristo. Não estou vendo nada valor de vocês estarem seguindo isso que vocês estão falando, não. Então, a pergunta é, quem te distingue? Porque se alguém te distingue, eu sou diferente da sociedade que eu vivo, eu sou diferente da sociedade que está invertendo os valores. Vocês falaram aí, a gente está numa sociedade de Corinto, que tem toda aquela perversidade. Mas se eu entro dentro, assisto uma reunião e saio e continuo daquela maneira tempo, ninguém está me distinguindo. Ninguém está fazendo nenhuma diferença comigo. Muito pelo contrário. Então, se eu estou naquela comunidade, ou se eu estou aqui, traz para os dias atuais, né? Estou praticando aí a honestidade, a caridade, a humildade, o zelo pelo próximo, né? Eu sou como todos. Isso me distingue? Ou então eu estou brigando com todo mundo, eu estou na violência, eu estou propagando fake news, eu brigo com todo mundo pela internet e eu estou sendo igual a todo mundo. Né? Uma pessoa que está constantemente em briga. É o que a maioria hoje em dia está. Então a pergunta é, o que o Espiritismo me fez diferente de um ano para cá? O que o Espiritismo me fez diferente de 10 anos, de 20 anos? Não sei. Aí conta o tempo de cada um. O que as pessoas estão me distinguindo? Né? Qual o feedback que eu estou? Hoje eu sou um Sidney diferente do Sidney de ontem? Do Sidney de começou o ano? Do Sidney do ano passado? O que eu aprendi e que eu realizei? Né? Todos nós temos os estudos aí, temos material para refletir, temos oportunidade para refletir. E essas questões que Paulo traz para a gente fazem a gente crescer. Por quê? Você vai analisar, Paulo está fazendo a pergunta, quem te distingue? Opa, é o que a gente está falando aqui agora. Pode falar, Joelma. Não, é porque, assim, do jeito que você colocou, me chamou a atenção, porque ele pergunta quem te distingue. Quem te distingue. Não é o que te Não, distingue. é quem te distingue. Então, assim, se a comunidade de Corinto não distingue, você é igualzinho a ela. Você entendeu? Que essas duas coisas, ela levam para o mesmo caminho? Nós, entendeu? Fala, Marília. Então, eu achei num desses estudos que eu fiz, eu achei interessante sobre esse versículo 7. Diz assim que Paulo está dando uma resposta retórica àqueles que se diziam superiores à igreja de Corinto. Sim. Quem recebe um dom gratuito não tem de que se gloriar. Tá certo. Né? Mas, não assim, podemos conquistar.
Isso, se eles estão se porque achando tudo vem de superior... Deus, a glória vem de Deus. Se você se sente superior, aí você já não tem mais o que gloriar. Mas tá certo. Porque assim, não. se você está se sentindo superior, você tá igual a todas as outras religiões. É isso que eu falei, que na minha interpretação, que ele está falando para quem está criando partido dentro da igreja. Um é de Apolo, um é de Pedro. E aí ele pergunta, quem que está fazendo de você melhor do que os outros? Então, mas aí ele faz a pergunta geral, né? Porque ele está escrevendo a carta. Aqueles que estão nessa condição... para atingir alguns. Isso. Ele fala em geral para atingir alguns. Mas todo mundo vai reflexionar sobre isso aí. Igual, por exemplo, a gente, às vezes, supervalorizar um dos nossos palestrantes, ou um dos médiums que estão no auge, estão fazendo sucesso, você vangloria demais aquele. Então, tudo que esse médium tem, tudo que esse palestrante tem, não vem de Deus. Então, quem que te distingue? Quem te faz melhor do que os outros? Então, para mim, ele está falando sim para a comunidade, mas direcionado a alguns que se julgam líderes. Sim, concordo. Os arrogantes, né? Sim, aí o que a Marília falou, se a pessoa se sente superior, ela está trazendo da onde ela veio aquilo que não era para trazer. Porque ali não é para todo mundo se sentir superior. Lembrando que Jesus falou, meus discípulos se reconhecerão por amardes uns aos outros. Isso aí. Fala, Maria. Eu pensei, baseado nas 3 perguntas, que o quem distingue aí é assim, quem é o exemplo que faz com que você seja diferente da massa, da maioria. Sim, sim. Né? Pensei nisso. Quem é Cristo, isso? O exemplo do Cristo, que Paulo também exemplifica na comunidade e que eles também deverão exemplificar para que todos sejam considerados diferentes nos valores que eles possuem, que a maioria não possui. Perfeito, Maria. Você tocou num ponto crucial. Pensa em Jesus, ele lá encarnado pregando. E faz essa pergunta para ele. Quem te distingue? Todos distinguiam ele. Por quê? Pela prática dos valores dele. Que era controvérsia dos fariseus, do que se propagava na época, da humildade, da caridade, de ajudar, de não ter nada. Isso que Paulo trouxe. Né? A comunidade ali está dividida. Paulo, Cefas, Apolo, fulano, cicrano. Mas assim, vem cá. Quem te distingue? Vocês estão diferentes de quem, então? Vocês estão diferentes de quê? Com essa superioridade, com esse sentimento de partidarismo. Quem te distingue? Ninguém vai distinguir vocês. Entendeu? O verdadeiro líder, ele é o representante de Deus, igual Paulo fala sempre. Que ele é de Deus. Sim. Né? Agora, esses líderes que querem se mostrar superior, que criam calúnias, dividem, né, as lideranças, eles não estão agindo como servos de Deus. Aí você pergunta para eles também, quem te distingue? Eu não te distingo de ninguém, não. Porque aqui nós temos outros valores, e você quer o valor lá de fora aqui dentro? Negativo. Né? E a gente não está falando nem de talento profissional. A gente está falando de valor moral. Valor moral. Né? Se entre vocês não conseguem se suportar, então como que vocês vão aprender a amar? Né? Sendo que aquilo que eu falei, o amor é o único fator que vai nos unir. Né? E aí eu trouxe aqui, uma vez eu trouxe isso aqui para o grupo e eu aproveitei o tema para poder trazer. Que uma vez eu falei que o livro dos médiuns classifica as classificações de espíritas. E eu fui lá no livro dos médiuns e está no capítulo 3, no item 28. Livro dos médiuns, capítulo 3, item 28. Ele dá 4 classificações de espíritas, mas a gente vai até nas 3 primeiras. Tá? E aí, olha como que essa pergunta, ou as perguntas, elas cabem muito bem nessa classificação de Kardec aqui. A primeira classificação que Kardec fala,
os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. Então, sim, é legal o espiritismo, bacana. Bacana, você está lá, você frequenta o centro espírita, bacana, legal. Eu vou lá também, legal. Só isso. É um espírito experimentador. Segunda classificação. Os que no espiritismo veem mais do que fatos. Já é uma evolução. Compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. Olha só, eu frequento a doutrina espírita, compreendo a parte filosófica, gosto da moral, mas eu não vou me modificar. Aí a perguntinha: quem te distingue se você tem tantos anos frequentando a doutrina espírita e aqui fora você continua chutando cachorro, brigando, fazendo não sei o quê? Eu não vou te distinguir. Inclusive, essas pessoas, né, esse partidarismo, esse exemplo que Paulo está chamando aqui, ele compete até para poder denigrir a imagem do próprio movimento cristão. Se vocês lá dentro fazem isso, então aqui fora vocês vão fazer pior ainda. Você entendeu como que é muito forte essas perguntas? E aí tem a terceira parte, o terceiro tipo de espírita. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso. Pronto. Em qual classificação eu me encontro? Quem te distingue? Então, Kardec, inclusive peguei até aqui uma anotação minha, Viagem Espírita 1862. Kardec fala das divisões no movimento espírita. Fiz um achado aqui. Olha o que eu li isso ontem. Então, você vê que a gente está na sintonia. Olha o que Kardec fala. 1862? Isso, Viagem Espírita 1862. Se entre vós há dissidências, causas de antagonismos, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco, sem hesitar, do lado daquele que tiver mais caridade. Isto é, mais abnegação e verdadeira humildade. Pois aquele a quem falta a caridade está sempre errado, assistido embora por qualquer espécie de razão, pois Deus maldiz quem diz a seu irmão raca. Olha o posicionamento de Kardec. Ô Sidney, isso aí é um capítulo? Qual capítulo que é? Da Revista Espírita? Eu não anotei aqui. Para eu procurar depois. Eu anotei Viagem Espírita. Como é que é o título? O título do... Depois eu vou trazer melhor para vocês, que eu só me anotei, botei assim, Viagem Espírita 1862. Tá. Se a Joelma leu, foi esse mesmo? Peraí que eu vou pegar lá em cima. Aí, nada bom como uma boa estudante aqui, entre vós. Viu? O que ela distingue ela? Ela leu, viu? Então, Kardec, olha só, ele faz essa observação, ele não quer saber nem quem começou. Mas eu quero ficar do lado de quem tem mais caridade. Porque aquele que não tiver caridade, esse está longe de qualquer espécie de razão. Olha como que as coisas se encaixam. Olha como que Paulo, ele lá atrás... Né? E outra coisa, gente, numa comunidade, somos espíritos diferentes, com viagens diferentes, reencarnatórias, temos opiniões diferentes, nós vimos aqui no início. Mas
temos que ter a caridade. Nós temos que ter o amor. Não o sistema de partidarismo. É a minha opinião, é a sua opinião. Todos estão aqui. Pode falar, Maria. Voltando aqui ao versículo, nessa classificação, a gente vê direitinho a comunidade de Corinto. Uns iam só pelo fenômeno, né? Paulo mesmo fala que eles ficavam muitos assim, encantados com o fenômeno, porque o fenômeno fazia parte da cultura deles. E a voz está falhando. Os outros já avançavam um pouquinho, entendiam, gostavam, admiravam a doutrina, os ensinamentos do Cristo, mas ainda muitos não conseguiam colocar em prática, tanto que a disputa estava acontecendo, né? Eu achei muito interessante. E, com certeza, lá também havia aqueles que estavam dispostos a arcar com as consequências, né? Por isso que eu falo. É porque você esclareceu muito ontem, Maria. Depois ficou rouca. Não. Por isso que eu falo, assim, igual a Jane colocou lá, foi direcionado para aqueles. Mas a comunidade que começava a ser influenciada por esse e por aquele, quando vê isso aqui, falou assim, opa, deixa eu recuar um pouquinho então. Porque eu já estava começando, deixa eu recuar um pouquinho. Né? Deixa eu voltar aqui. Não quero fazer parte disso não, porque o Paulo já falou aqui, já está chamando atenção, isso aí não é legal. Entendeu como que funciona? Aquele que estava lá vai olhar, opa, Paulo está aqui, o sistema de partidarismo, não está legal. Aquele que está começando vai recuar. Vamos para outra pergunta que ele fala. O que possuís que não tenha recebido? Né? Novamente, a gente está falando do sentido espiritual. Aqui não tem nada de material. Né? Não tem nada. O talento, que talentos que você possui que Deus não lhe concedeu? Todos foram concedidos por ele. Né? Então, aí a gente faz até a pergunta, e como que eu estou utilizando? Né? Porque assim, parábola dos talentos. Deus investiu em mim os talentos. E como que eu estou usando? Ou não estou usando? Né? Tudo foi concedido pela oportunidade divina. Tudo foi concedido por Deus. Tá lá. Ou será que existe algum talento para o mal? Existe talento? Existe talento para o mal? Existe. Existe, Maria? Existe. Ou existe deturpação de talentos que eu uso para o mal? Deturpação. Esse talento não foi concedido por Deus. Não, mas assim... Para o mal não foi concedido. É a deturpação. É a deturpação. Eu tenho uma mente brilhante, mas eu construí uma bomba atômica que matou milhões, Como que eu uso isso aí? A benefício de quem? Agrega valor? É o bem que eu faço? Né? Porque até Jesus falou, aquele que tem mais se lhe dará, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse aí, inclusive, a Jane falou, parábola dos talentos, essa é a frase do final da parábola dos talentos. Inclusive, leva a gente até a ficar meio confuso. É porque ele fala assim, a que tem mais lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? É meio confuso isso aí. Mas, assim, eu tenho uma história, eu ouvi uma história uma vez, e eu achei fabulosa para poder explicar essa partezinha aí. Imagina uma família, né? Uma mãe, um pai, 2 filhos, né? Jovens ali, saindo de infantil, do período infantil, jovens ali. De repente, o pai, que tinha o compromisso de sustentar a família, compromisso de guiar a família, ele decide ir embora. Conheceu uma outra mulher, não sei. Qual for o motivo, ele tinha compromissos com a família, tinha compromissos com todos ali, mas pelo livre-arbítrio, ele abandona a família. Aí fica a mãe e os 2 filhos ali. Né? Então a família fica deslocada daquele compromisso. O pai desistiu.
Ele perdeu a oportunidade de crescer ali. Aí um dos filhos, vamos colocar assim, um filho mais velho, então ele se vira para a família, reúne a família e fala assim, ó, pode deixar a gente não vai passar fome. Pode deixar que eu vou dar um jeito, vamos arrumar um dinheiro, vamos arrumar um emprego, vamos fazer alguma coisa, mas passar fome a gente não vai. Aí o que acontece? Sobre os ombros daquele filho, daquele menino, caiu o talento de guiar a família. Ele assume esse talento. Ele assume esse talento. O pai perdeu a oportunidade. E toda a potencialidade de crescimento daquela família caiu nos ombros do filho. O filho trouxe para si a potencialidade que tinha aquela família de crescer. Então, assim, ele acolheu para si uma responsabilidade que não era dele. Pelo livre-arbítrio do pai, ele abandonou. Pelo livre-arbítrio do filho, ele assumiu. Então, aquele que tinha pouco, perdeu. Aquele que tinha um, foi acrescido. Entendeu como que Jesus fala, e depois que a gente dá um exemplo fica melhor? Então, assim, ele tinha disponibilidade de trabalhar, ele saiu para trabalhar e sustentou a família. Então, o pai perdeu o talento, mas o filho que tinha um foi acrescido daquele ali. Então, essa é a história. Voltando aqui com para esse Paulo. exemplo fica bem claro essa frase. Né? Porque essa frase realmente ela é confusa, ela tem que ser desmiuçada. É muito Mas confusa. aí, na prática, assim, um exemplo assim, dá para entender legal. Então, quando Jesus fala assim, até o que não tem lhe será tirado. O pai foi embora. Ele não tinha nada. Vai ser tirado, tirou dele a oportunidade. Vem cá, quem é a oportunidade dessa família aqui? O jovem pegou a seu. Ao que tem, lhe dará. Foi essa. Né? Então, voltando aqui. O que possuis que não tenhas recebido? Tudo provém do Pai, ele alimenta a todos, mas não coloca no ninho. Você lembra que Jesus falou? Ele não coloca no ninho. Ele quer que a gente faça o quê? A gente tenha ação, cultivar esse merecimento, que a gente vá atrás do alimento, que a gente use esse talento, que a gente faça o bem, que a gente agrega o valor, que a gente faça o nosso melhor. É a mensagem de hoje. Falou que a gente tem que fazer o nosso melhor. Ok? Você chegou a ver, Joelma? Achou? Eu mandei para a Jane no WhatsApp. Vê se é isso. Porque eu leio um monte de coisa antes de dormir, aí tem hora que eu confundo. Em junho de 1862, Princípio Vital das Sociedades Espíritas. Então, eu anotei aqui, depois eu confiro. A gente confere depois, porque eu não peguei esse título aí. Eu fiquei tão empolgado que só anotei o Viagem Espírita e passei o texto. Né? Quando a gente acha uma coisa que a gente está estudando assim, nossa, a gente fica na empolgação, olha, bateu certinho. Né? Vamos para a terceira pergunta? Que é de quê? E se recebeste, por que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesse recebido? Como se fosse mérito seu. Eu consegui aquilo porque eu sou mais inteligente, porque eu sou um líder. O mérito é todo meu, né? Isso aí. Foi o meu esforço, né? Foi meu esforço. Meu esforço. O esforço. Esquece tudo mais que está, né, amparando e sustentando esse esforço. Sim, mas a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com essa palavrinha do esforço, porque assim, você recebe um talento, você pode se esforçar para ele multiplicar. Sim. Né? Para poder 1 por 3, 3 por 100, aquilo tudo lá. Você vai no esforço por multiplicar. Mas você pegar o talento e ficar ali, né, orgulhoso, egoísta daquilo, não ajuda ninguém e fica só naquele mundinho ali, o talento pode ser tirado. O orgulho, o apego ao esforço como vaidade. É isso que eu estou falando. Boa, né? boa. Você não pode estar vaidoso de uma coisa que te foi concedida, porque o talento foi concedido. Né? Se não fosse concedido, você teria. Então, por que ficar vaidoso com isso? Pois é um grande mal da nossa sociedade aí. Que até o corpo, né? Como a gente fala tantas vezes, até o nosso corpo a gente devolve. Até o corpo.
Empréstimo, né? E voltando aqui para Paulo, quando Paulo fala isso, é como se ele fala assim, por que que você vai se exaltar se quem tem que aparecer é Jesus? Aí a gente volta na primeira pergunta. Quem te distingue? Quem tem que aparecer é Jesus. O Paulo falou nisso, quem vive nele é o Cristo. Era mais para baixo, né? Fica mais claro. Aí você traz para o nosso mundo espírita, né? Palestra linda, contou 1000 casos, todo mundo riu. Não ouvi ele falar nada de Jesus. Não contou uma parábola de Jesus. Não mencionou uma vez. E aí? Se quem tem que aparecer é o Cristo. Né? Você convida todo mundo para a festa. Mas o convidado principal você não convida, que é Jesus. Não convida. Quero dar uma festa. O convidado ilustre é Jesus. Cadê ele? Não veio. Ah, por quê? Porque eu não convidei. Eu não falei nele. Né? Então, assim, quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que aparecer é Kardec. E aí a gente fica apenas se vangloriando. Fica apenas contando o caso. Fica apenas se ensoberbecendo, como disse Paulo aqui. Né? Aí você volta lá no versículo 23. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Encerra a conversa aí. Encerra, fechou. Pega a nota. Fechou. Então, para Paulo, isso era muito claro, porque ele vivia, entendeu? Ele vivia isso. Ele não se vangloriava. Ele abaixou, ele não se ensoberbecia. Então, quando ele fala isso aí, a gente tem que olhar para Cristo. Ver as atitudes de um verdadeiro discípulo do Pai. Opa, igual a gente falou no estudo passado. O Paulo é um exemplo, mas o guia é o Cristo. Paulo é um exemplo de que está perseguindo o caminho do Cristo, mas o guia é o Cristo. O arquétipo é o Cristo. Tá? Então, assim, quando você observa essas 3 perguntas e coloca lá no contexto de Corinto, igual a Jane falou dos partidarismo e tal, uma coisa daqui que eles também estavam esquecendo era de dar gratidão a Deus. Porque se você agradece a Deus, os seus talentos, se agradece a Deus, tudo aquilo que está acontecendo com você, você evita isso aqui. Você evita de se ensoberbecer, de se orgulhar, de ser vaidoso, porque a gratidão é o reconhecimento, igual vocês falaram no início, da dádiva de Deus. A gratidão vai reconhecer isso aí. Uma das coisas que eles estavam esquecendo era a gratidão. Né? E esse versículo aqui, 8. Gente, posso ir para frente? Posso passar para o 8? Pode. Do versículo 8, vamos dizer aqui, até o 13, parece que Paulo está se utilizando de uma ironia. Não sei se vocês notaram isso aí. Até está falando ali. Vai envergonhar aqueles que estão se considerando melhor, líderes. Isso aí. Então, assim, ele está atacando a arrogância. Né? Ele está desnudando a arrogância. Né? Está desnudando a exaltação que eles estão tendo lá. Isso tudo imaginário que eles estão fazendo aí. Né? Então, assim, o versículo 8, né, eu vou ler de novo. Vós já estáis saciados, já estáis ricos. Sem nós, vós vos tornastes reis. Muito sarcasmo. Então, assim, aqueles homens orgulhosos tinham se colocado na frente de todo mundo e estavam subindo uma posição de quê? De soberba, de rei. Então, assim, vós estáis ricos, vós estáis soberbos, né? Vós estáis saciados. Olha só, interessante, quando ele fala assim, vós estáis saciados, mas não pleno. Não pleno. Vós estáis ricos, de quê? De bens materiais. Vós tornastes reis. Reis querem tornar-se reis dos humanos. Então você vê que todas as exemplificações que Paulo está trazendo aqui é para o universo do materialismo.
É para o universo do materialismo. Esse trecho me lembrou um dos trechos que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, que são as questões 715, 716 e 717. Fala do necessário e do supérfluo. A 717, inclusive, fala que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Aí resposta: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Paulo foi certeiro nisso. E sem ler Livro dos Espíritos. Faz o inverso. Paulo é a exemplificação do Livro dos Espíritos, que veio 1800 anos depois. Até aqui, Paulo estava sendo mais diplomático, mais suave, mas isso aqui já é um ataque mais veemente. É uma energia muito boa aí. Já é uma energia mais forte. Porque, assim, são 3 expressões que eles estão usando que estão dando ideia da soberba, da arrogância. Né? Tipo assim, quando eu falei, vós estáis saciados, ou seja, vocês não têm fome de coisa alguma. Vocês têm fome de coisa espiritual? Não, você está saciado, mas você não está pleno. Ele estava tentando mostrar o quão inútil eram as coisas pelos quais eles estavam preocupados. Isso, discutindo, brigando, enaltecendo. Entendeu? Ou seja, eles procuravam supérfluo. Não, e isso, dentro disso que a Joelma muito bem puxou aí, né, o Paulo está mencionando aqui, se você for analisar aqui, coisas transitórias do mundo. Rei, rico e saciado daquilo. Só que você fica... ser saciado é beber água do mar. Você vai precisar cada vez mais, você não fica pleno. Sendo que Jesus é a água viva. Então ele traz as coisas transitórias do mundo aqui. Ou seja, vocês estão brigando por coisas que não são úteis. A ilusão, ele só faltou falar com eles: gente, vocês têm muito mais que agradecer a Deus do que ficar nessa picuinha. Fica nessa só briga. Faltou desenhar. Ficar colocando essa divisão. E olha que Paulo está escrevendo uma carta. Imagina se Paulo estivesse falando na frente deles lá. Né? Quer dizer, olha que ele fala ainda assim: oxalá, né, vos tivesse tornado reis para que pudéssemos fazer parte desse reinado. Ou seja, vocês já viviam no reinado fabuloso e perfeito para que eles, né, porque a gente não podia desfrutar desse reinado aí. Esse aí, Paulo foi bem irônico aí, né? Foi bem danado aí. Aí no versículo 9, ele faz a marca de seguir Cristo. Julgo que Deus nos expôs, a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Né? Mas Paulo está comparando as obras do Espírito com as obras materiais. Ele fala assim, ó, Deus nos colocou em último lugar. Esse espetáculo aí, ele está fazendo alusão aos circos, onde os cristãos eram colocados em exibição lá para morrer com as feras? Sim. Porque Nero já tinha feito aquilo tudo, né? Já tinha feito aquilo tudo. Tem Emmanuel. Tem Emmanuel do Fonte Viva, né? No 9, Tem é uma mensagem que engrandece aqui os apóstolos, ele faz uma definição muito boa aí sobre os apóstolos. Isso aí, ele faz o que é ser apóstolo. Os condutores do Espírito. Achei muito profundo isso. Eu também gostei muito. Porque assim, o Emmanuel interpreta muito bem não só o versículo, mas tudo que o Paulo está falando antes. Porque Paulo está apontando que é supérfluo, Paulo está apontando aquilo ali, e Emmanuel vem explicar que o apóstolo é o condutor do Espírito e não da materialidade. Qual que é o número da mensagem? É a 75 de Fonte Viva. Ué, 75 ou é 57? Não, 57, desculpa. Eu inverti.
57. Ele fala lá, por isso passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Muito boa essa definição. Mas primeiro, antes de entrar nos apóstolos, ele vai falando dos vários títulos, né? Sim. Do legislador, do administrador, do sacerdote, do artista, do cientista, do pensador, do médico. Ou seja, ele fala de um por um até chegar nos apóstolos. Mas antes de tudo, ele começa falando do educador, comparando o apóstolo ao educador. Por excelência. Depois ele fala lá do apóstolo que é o educador do espírito, né? Uhum. Mas ele primeiro faz uma abertura falando do educador, que é renúncia, porque não adianta você saber tudo se o aluno não chegar junto a você, se o aluno não conhecer a sua verdade. Então é renúncia. Você tem às vezes que pegar a sua verdade, ficar com ela quietinha e ajudar a ir empurrando o aluno de modo que ele consiga ver. É o que ele fala lá embaixo. Os apóstolos, porém, são condutores do Espírito. Vai conduzindo, né? Uhum. E aí a gente pensa hoje, né, na atualidade. Quem são os apóstolos nossos hoje na atualidade? Quem que são aqueles que estão à frente? Quem você escolheu para apóstolo, né? Porque hoje as pessoas escolhem... Não é apóstolo também, né? Porque se você pega apóstolo condutor do Espírito, a gente tem que analisar muito bem. Porque assim, hoje todo mundo se coloca qualquer título hoje, né? Qualquer título você pega para você e fica naquilo ali. Então quem são hoje os verdadeiros apóstolos, conforme a Mano está colocando aí? Eu acho que aqui o Paulo fala muito dessa questão do ministério cristão, né? Que não é um ministério de ternura, não é um ministério de riqueza, é um ministério de sacrifício, de renúncia. Então ele está mostrando exatamente, ele ensina com o exemplo, com as atitudes dele, que ser cristão é seguir o exemplo de Jesus, que também serviu e sofreu com humildade. Isso aí. Perfeito, Marília. Inclusive, dentro da sua fala, eu peguei o que Emmanuel fala no prefácio do Paulo Estevão sobre Paulo. Olha com o que você falou, tem tudo a ver com o exemplo que a gente está dando aqui. O Emmanuel fala de Paulo assim, ó, no prefácio. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramento, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O Mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Qual o capítulo que está isso? É o prefácio do Paulo Estevão. Prefácio. Lindo isso, lindo. É mesmo. Por isso que, olha só, pega essa fala do prefácio do Emmanuel e coloca em determinadas falas de Paulo, você vê que ele está vivenciando, por isso que ele pode falar com tanta envergadura, com tanta energia, porque ele está falando, o Emmanuel coloca aqui, o Paulo Estevão nos mostrou perseguição, encarceramento, desilusão, zombaria, tristeza, mas ele foi firme. Emmanuel, olha a última frase de Emmanuel, entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta. Em decênios. Decênios como Paulo de Tarso ali, não foi em reencarnações, não. Foi em 30 anos ali. Então ele podia falar, ele tinha autoridade para falar. Ele tinha autoridade para falar. Gente, deu a hora, meu Deus. Nossa, deu a hora, é mesmo. Rapaz. Muito rápido hoje. Nossa. Paramos, então, no 10 ou ainda tem alguma coisa do 9?
Aí, para mim, pode ir pro 10. Uhum. Semana que vem, dia 14. Ok? Ai, Senhor. Gente, o finalzinho é o que eu falei para vocês. A gente está fazendo um trabalho aqui para poder chegar lá no final da carta dos Coríntios. E aí, quando começar ali no capítulo 13, um pouquinho antes, aí a gente vai voar. Paulo está tratando muito das coisas administrativas aqui, pontuando. Olha, vocês estão com esse problema, não faz isso, meu irmão. Olha, você não faz. Então, quando a gente chegar ali no capítulo 13, quando ele vai falar que, né, sem amor nada seria, aí Paulo está deixando aquela mensagem. Aí a gente vai se emocionar. O Renato Russo. Ficou mais conhecido pela interpretação aí do Renato Russo, né? Isso, né? Ok, gente. Tranquilo? Na paz? Vamos fazer a nossa oração final? Quer falar alguma coisa, Johnny? Marília? Não, Joelma? só ia falar que a Ângela ficou quietinho o estudo todo. Depois ela fala. Grupo de estudo. A gente tem que aplicar Paulo. Desculpa, eu tive que atender a ligação do meu cunhado dando notícia da minha irmã do Rio. Tá bom. E como que ela tá? Continua em unidade semi-intensiva agora, mas hoje voltou a ter febre. Aí preocupa, né? Porque ela está com antibiótico forte e voltando a ter febre. Qual que é o nome dela, Ângela, para a gente orar? Maria Ângela. Maria Ângela. A gente até na semana passada também fez a oração. Vamos continuar. Pediu. Obrigada. Vamos. Desculpa, sim? Sem problemas. Então vamos encerrar o estudo de hoje. Mestre querido Jesus, aqui reunidos através dessa internet, que é uma facilidade, que foi um talento que alguém desenvolveu e hoje estamos utilizando para o bem. Que esse exemplo que Paulo nos deixou, essas 3 perguntas e essa parte da carta aos Coríntios, que possamos refletir ao longo da semana dos nossos talentos, nas nossas habilidades e cada vez mais poder nos transformarmos em Cristo. Obrigado pela grande espiritualidade benfeitora que estiveram no nosso lar, apaziguando nossas mentes, envolvendo em energias, sendo um ponto de luz aonde nós estivermos em Juiz de Fora ou até fora dele, aquelas pessoas que porventura estarão ouvindo essa gravação, que também o teu lar se transforme em um ponto de luz. Solicitamos energia para a irmã da Ângela, Maria Ângela, que ela possa receber nossas energias de misericórdia, de amor e de resiliência, que os benfeitores espirituais envolvam ela e todos os familiares. Obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado e que possamos ter cada vez mais 24 horas de prática. Obrigado, Mestre querido. Obrigado a esse Deus que nos concede todas as oportunidades. Envolvam-nos em paz, envolvam-nos em resiliência, coragem e confiança. Obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Boa noite.